Você sabia que tem contrato de parcelamento, de venda parcelada de imóvel que só pode ter a correção monetária uma vez ao ano? Eu creio que você já deve ter pesquisado sobre esse tema, que você já viu sobre isso, algumas informações dizendo que a depender do número de parcelas ou de prazo para pagamento desse contrato, essa correção pode ser anual ou mensal. Eu mesmo em outros vídeos e escrito em textos também, já ensinei essa técnica aqui de você saber se o contrato ele pode ter correção todos os meses ou somente uma vez ao ano. A depender do número de prazo para pagamento, a correção ela é mensal ou então anual. Mas o que eu quero trazer aqui é uma exceção a essa regra, algo que não foi falado ainda nos outros vídeos, nem nos outros textos e que provavelmente você também não teve acesso a essa informação porque ela é bem restrita. Bom, eu estou falando aqui dos contratos que foram feitos antes de 2004, precisamente até 2 de agosto de 2004. Até aquela época, nós tínhamos outras leis que tratavam a respeito da correção monetária e a regra era diferente. Isso só veio ser modificado a partir do dia 3 de agosto de 2004. Mas primeiramente a gente tem que entender um pouquinho o que é correção monetária. A correção monetária ela não é um aumento, ela não é um encargo que tem a finalidade de fazer com que o valor das suas parcelas, do seu saldo devedor, aumente. A função é unicamente de recompor a inflação, de preservar o valor real do negócio que foi feito para que o tempo não corroa esse valor ao longo do período ali que foi pactuado para pagamento. Se não houvesse correção monetária, o valor que foi emprestado lá no começo, depois de pouco prazo, já não seria o mesmo valor. Ainda mais quando a gente fala aqui de uma realidade brasileira, de inflação alta que a gente está vivendo agora novamente, mas que ao longo do tempo ela sempre foi acima aí da média mundial. Bom, como eu tratei já em outros temas aqui, quando o contrato ele tem até 35 meses para prazo de pagamento, a gente só pode ter correção monetária de forma anual. Então, se você comprou um imóvel, parcelou lá com a construtora, com a imobiliária, enfim, e esse prazo para pagamento foi menor que 36 meses, foi de até 35 meses, a correção não pode ser mensal. E isso é comum de acontecer, dela ocorrer todos os meses. Agora, se o seu contrato tem um prazo maior, por exemplo, tem 37, 36 parcelas, 40, 120, aí não tem o que se fazer. Ele é por correção mensal mesmo. A correção vai haver ali sobre as suas parcelas, sobre o seu saldo devedor, e isso vai fazer com que ao final do tempo você ache que realmente seu contrato está aumentando, porque de fato as parcelas e o saldo eles vão subir. Apesar da finalidade da correção não ser de aumentar o valor das parcelas, a gente viveu uma situação muito nova em relação ao IGPM, porque o IGPM aí nos anos de 2020, 2021, a depender da época ali, ele teve um período de 12 meses num acumulado de mais de 40%. E isso de fato representou um aumento significativo nesses contratos, que foram inclusive aí objeto de ação para revisão, para trocar o índice do IGPM pelo IPCA. Eu também já falei isso em outras oportunidades, mas o nosso tema aqui é saber quando então que esse contrato e o porquê que ele não poderia ter essa correção mensal, seria só anual, independentemente do prazo de pagamento. Nós estamos falando dos contratos feitos, como eu disse já no início, até o dia 2 de agosto de 2004. Até essa data, nós tínhamos anteriormente duas outras leis que tratavam a respeito dessa correção. A primeira dessas leis aqui que nós temos é a lei de número 9.069 de 1995. Essa lei, lá no seu artigo 28, no caput e no parágrafo 1º, dizia que os contratos não poderiam ter correção monetária com um período menor que a anual. Então, independentemente do número de parcelas, independentemente do prazo para pagamento, a correção seria apenas anual. Essa lei ela foi substituída aqui em partes em relação a essa questão da correção pela Lei 10.192, que é de 2001. E nela, no artigo 2º, no caput e também no parágrafo 1º, há uma repetição, há uma disposição muito semelhante dizendo que a correção nos contratos somente poderia ocorrer de forma anual. A gente está tratando aqui de diversos tipos de contrato, mas inclusive o contrato e principalmente aqui o contrato que envolve a compra e venda de imóveis. Essa lei ela só veio a ser substituída
em 2 de agosto de 2004, pela Lei 10.931 de 2004, e ela entrou em vigor no dia 3 de agosto de 2004. Aí essa lei que é a atual, que vale para os contratos que foram feitos a partir dessa data, essa lei sim traz essa diferença em relação ao prazo para pagamento do contrato, se é até 36 meses ou maior que esse prazo, estabelecendo a correção anual ou mensal, respectivamente. Então, a partir dessa data, os contratos que foram feitos dessa forma têm essa distinção em relação à correção. Mas então, se o contrato foi feito antes dessa data, independentemente da quantidade de prazo para pagamento, a correção só poderia ser anual. É que na prática, nós não vemos atualmente muitos contratos que foram feitos antes de 2004. Apesar que ainda possam existir alguns aí que estão vigorando com prazo de pagamento. Então, se o seu contrato foi antes dessa época que eu citei aqui, 3 de agosto de 2004, e está havendo a correção monetária de forma mensal, é muito provável que haja um equívoco aí do credor que está fazendo essa cobrança e você pode pedir a revisão desse contrato. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva também nos nossos canais e até mais.